Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui Pastor Fernando, pastor na Igreja Brasil para Cristo em Planaltina, Goiás. Graças a Deus estamos de volta ao nosso grande projeto Leitura Bíblica Diária. Que alegria! O Leitura Bíblica Diária é um projeto onde buscamos fazer a interpretação da Bíblia na intenção de ajudar você que ama a Palavra de Deus. Esse projeto foi criado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e nesses últimos anos se desenvolveu sob a supervisão da nossa amada pastora Loide Ramos. Agradeço a eles de coração pela confiança e a oportunidade de poder estar aqui compartilhando mais uma porção da gloriosa Palavra de Deus. Graças a Deus. Desta vez, o salmo em questão é o de número 61, a porção da palavra que será partilhada com vocês neste dia. Salmo de número 61. Vamos para a leitura do salmo. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende à minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Muito bonito este salmo, né? O salmo de número 61 é mais uma das belíssimas obras do rei Davi, né? Este salmo ele foi composto em forma de oração e é indicado para ser cantado e acompanhado de instrumentos musicais de cordas. Se observar no subtítulo, nos deparamos com a palavra neginote. Este é um termo genérico que no hebraico refere-se a instrumentos de cordas, que geralmente são tocados com as mãos ou com plectro. Plectro é uma forma de palheta. Quem toca guitarra sabe do que estamos falando. A expressão neginote aparece também nos subtítulos dos Salmos 4, 6, 54, 55, 67, 76, além do 61, esse que estamos meditando. Observe que todos estes salmos, eles foram entregues ao cantor mor, o que indica que eles deveriam ser cantados, assim como o Salmo 61, os outros também deveriam ser cantados. É uma oração cantada, no caso, então, o Salmo de número 61. O que podemos dizer de início é que o Salmo 61, além de ser uma oração cantada, ela é muito sincera, ela é muito profunda. É uma oração a Deus muito profunda. Isso revela que o salmista estava se sentindo distante de Deus, né? Quando ele clama ali a Deus, e angustiado por causa do seu sofrimento, ele buscava refúgio em Deus para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Nesta oração, Davi faz 4 pedidos a Deus muito especiais. 4 coisas indispensáveis para a vida de um homem de Deus. Primeiro ouve o meu clamor. O segundo, atende a minha oração. O terceiro pedido, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E o quarto pedido de Davi a Deus prepara
misericórdia e verdade. Interessante, né? O primeiro pedido, que é ouve o meu clamor, logo nos dá a ideia de que Davi queria exclusividade na sua conversa com Deus. Nesse pedido, ele certamente deseja chamar a atenção de Deus para si e para o seu assunto. Interessante isso aqui. É como se dissesse: Senhor, preste atenção em mim, porque a causa é nobre, é séria. Você já precisou chamar a atenção de alguém no meio de uma multidão e fazer com que esse alguém te desse total atenção? Alguém que, mesmo estando ocupado com muitos assuntos, tivesse que parar para te dar a atenção? Para conseguir esse feito é necessário esforço e dedicação da parte de quem precisa ser ouvido. Essa é a nossa parte. E era essa a situação que Davi se encontrava. Ele precisava ser ouvido por Deus. Então Davi estava em uma situação semelhante a essa. Não que Deus precisasse parar com alguma obra para atender uma causa específica. Até porque Deus é onisciente. Poderia ter total ciência do que Davi queria. Mas mesmo Deus sendo onisciente, Ele trata as nossas questões de forma exclusiva, de forma individual, de uma forma pessoal. Isso é que é maravilhoso no nosso Deus, né? Mas a intenção de Davi era chamar a atenção do Senhor, quando diz, ouve o meu clamor. Isso que Davi buscava naquele momento, exclusividade. Ele precisava tratar os seus problemas perante o Senhor. Hoje nós temos o privilégio e a liberdade e o livre acesso a Deus para lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, como nos orienta o apóstolo Pedro em sua primeira epístola universal, ali no capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que delícia, né? Poder falar com Deus com essa convicção, com essa tranquilidade. E era o que Davi estava fazendo, apresentando a Deus todas as suas necessidades, lançando sobre Deus as suas ansiedades. O segundo pedido de Davi, aqui no Salmo, é: atende a minha oração. Esse pedido revela que ele queria não só ser ouvido, mas também ser atendido pelo Senhor. Ele queria que Deus realmente entrasse com providência e resolvesse o seu problema. E é assim que devemos chegar diante de Deus, assim deve ser as nossas orações a Deus. Dotadas de humildade, sinceridade, temor e fé. Davi realmente sabia chamar a atenção de Deus. A nossa oração a Deus, ela jamais deve ser uma conversa desconectada da realidade. Ela precisa ter profundidade e seriedade acerca do assunto. Não é verdade? Afinal, a nossa oração é a nossa conversa com Deus, e é uma conversa necessária com Deus. Nós não vamos falar com Deus aquilo que nós não precisamos, né? Não vamos clamar o nome do Senhor nosso Deus em vão, mas é uma conversa necessária com o nosso Deus, a nossa oração. No versículo 2 ele diz o seguinte: desde o fim da terra clamo a ti. Fim da terra, interessante, né? Parece aqui que Davi estava se sentindo distante de Deus, não só distante, mas indefeso, né? Ao dizer que clamava a ele desde o fim da terra. Não se sabe onde fica o fim da terra, geograficamente falando, né? Mas não há posição geográfica que nos afaste de Deus, amados irmãos. Não há distância capaz de nos separar de Deus. Não há distância capaz disso. Lembre do profeta Jonas, por exemplo. Jonas já estava no ventre de um peixe, de uma baleia, nas profundezas do mar, e mesmo de lá clamou a Deus,
e Deus ouviu o seu clamor e, em resposta, o tirou de lá. Olha que coisa interessante, né? E o pôs em uma terra seca. Lembra disso? Deus fez isso com Jonas, uma história bem conhecida. Isso prova não só a onipresença de Deus, mas também a sua onipotência. Para Deus não há impossível, e nem distância alguma. A única coisa que nos afasta de Deus, segundo as Escrituras, são as nossas iniquidades. Isso sim nos afasta de Deus. Distância não, mas as iniquidades sim. Como afirma o profeta Isaías, né? Que diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Vejam que a única distância entre o homem e Deus é o pecado. Só o pecado causa separação entre o homem e Deus, distância entre o homem e Deus. Mas se Davi estava se sentindo distante de Deus por algum motivo, certamente essa distância estava sendo tirada agora, estava sendo eliminada através desta oração. Por quê, pastor? Porque a oração, ela nos une a Deus. Não tem como você estar longe de Deus e conversar com Ele. Há pessoas até que gostam, não sei se isso é bom, na verdade nem aconselho. Há pessoas que escrevem textos em forma de oração e postam em redes sociais, como se estivesse orando a Deus. Orando a Deus para que outras pessoas ouçam? Não é assim, né? Não creio que a internet tenha sido inventada para se falar com Deus. Aliás, permita-me dar-te um conselho. Ao invés de escrever suas orações em redes sociais, onde as pessoas que não têm nada a ver com seus problemas e nem têm poder para ouvir, para resolver, na verdade, para te atender, ore a Deus. Ore a Deus pessoalmente. Ninguém precisa saber sobre sua oração a Deus. Veja o exemplo de oração que Jesus nos ensinou. Ele disse o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não é essa oração que Jesus nos ensinou ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6? Então, meu irmão, aproxime-se de Deus através da oração. Busque a Deus. Que interessante, né? Este versículo 2, ele ainda nos revela o estado de espírito em que se encontrava o homem de Deus, Davi. Ouçam suas palavras. Por estar abatido o meu coração. O coração de Davi estava abatido. Veja como esta oração era necessária. Davi precisava desta oração. Quantas vezes nós precisamos de uma oração assim? O coração do rei estava doente espiritualmente. Um coração abatido, um coração doentio, enfraquecido, coração derrubado, né? Lançado por terra, desanimado. Quantas vezes nós estamos nos sentindo exatamente assim? Aí chegamos para orar diante de Deus e, após um bom período de oração de qualidade, aquela oração de qualidade, oração com arrependimento, com confissão de pecados e com humildade, nós nos levantamos totalmente aliviados, com a certeza de que fomos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Quantas vezes isso não acontece, não é? Aí voltamos a caminhar com alegria, a viver com esperança. Irmão, seja qual for a sua situação, não importa o que te fez parar de acreditar, o que te fez estar triste ou abatido ou desanimado, mesmo que tenha sido o pecado, que é a única coisa que nos afasta de Deus, olha, nesse momento, você pode parar o que está fazendo, pode até dar uma pausa, né, nesse áudio
e dobrar os seus joelhos e falar com Deus pessoalmente, diretamente com Deus, somente com Deus. Ele está te ouvindo. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele é onisciente, não é? E o melhor de tudo, ele se compadece das suas dores e do seu sofrimento e está pronto para entrar com providência em sua vida. Deus está pronto a te perdoar e te livrar de todos esses males que estão te sufocando, porque esta é a obra de Deus. As Escrituras narram a história de um publicano que subiu ao templo para orar e orava com tanta humildade, com tanta intensidade, talvez por se sentir culpado por pecados, que nem sequer levantava os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Sabe o que Jesus disse? Que ele desceu justificado para a sua casa. Esse fato está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Então, só abrindo aqui aspas para o publicano. O texto diz que ele subiu e desceu da ida ao templo. Ele subiu com todo o peso do pecado, o fardo pesado do pecado, né? Subir já é difícil em qualquer circunstância para subir. E carregando o peso do pecado, aí nem se fala, né? Agora imagina, ele desceu sem peso algum, sem pecado, justificado. Aí é felicidade pura. Só a oração com confissão e arrependimento tem poder de proporcionar essa felicidade. Realmente, Davi é uma enciclopédia de exemplos espirituais, né? Louvado seja Deus. Nós vamos dar uma pausa por aqui neste salmo. No próximo áudio estaremos comentando, seguindo a partir do versículo 2 do salmo de número 61. Que o Senhor os abençoe até o próximo áudio. Um grande abraço a todos. Paz do Senhor.